Oi, pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e hoje eu vou trabalhar com vocês esse poncho super fácil de ser feito em tricô. Se você já gostou, fica aqui na aula comigo e vamos para o passo a passo. Para fazer o poncho, eu vou usar o fio marfim da Círculo. Ele vem em novelos com 400 metros, 200 gramas e o tex é 500. Essa cor é a 9009, esse tom de bege que vai até um marronzinho mais claro. Mas ele tem umas cores bem bonitas, gente, então vale a pena conferir as outras cores também. Vou usar também agulha circular, número 5 a 6, marcador de pontos e agulha de tapeçaria para o arremate. Essa agulha aqui, ela tem o cabo de 80. Se você tiver o cabo de 60, para fazer a gola, você não vai precisar usar o laço mágico. Se você não tiver, não tem problema, se você tiver de 80, de 100, entre numeração 5 a 6, você vai poder usar tranquilamente, porque agora no início da aula eu vou aproveitar para te mostrar como eu faço a técnica do laço mágico. É um poncho sem costura, então facilita bastante, a peça já sai pronta desde a gola até o acabamento final. E agora que já conferimos a lista, vamos dar início à aula. Inicio o poncho pela gola, trabalhando com a agulha circular, como vocês viram na lista de materiais. A minha agulha é uma agulha de 80, então com 80 centímetros eu vou precisar usar o laço mágico. O legal é que eu já vou mostrar para vocês como eu faço, e assim, quando você precisar de trabalhar tamanhos menores e a sua agulha tiver o cabo maior, você já sabe como fazer o laço mágico. Então, vou colocar os 80 pontos na agulha e volto para começar o processo de confecção da gola. Já coloquei os 80 pontos na agulha, observem que eu ainda tenho aqui o cabo e os pontos, eles não fazem a ligação de um com o outro na ponta da agulha. Por isso, eu vou ter que usar o laço mágico. Se você tiver uma agulha de 60, para depois fazer a troca para de 80 ou 100 centímetros, você já vai conseguir trabalhar sem o laço mágico. Agora, eu faço mais um ponto. Por que desse ponto? Eu vou usar 80 pontos, só que esse ponto eu faço a mais porque ele é o ponto de ligação. Depois que eu fiz isso, eu vou garantir que os pontos estejam aqui retinhos, todos virados para baixo na mesma posição, e eu vou dividir esses pontos mais ou menos ao meio, levando os pontos para ponta da agulha. Eu vou fazer o primeiro pontinho de ligação e depois que eu fizer o ponto de ligação, aí sim eu já faço a montagem para trabalhar no círculo mágico. Então, como eu vou fazer aqui a ligação? Eu deixo o fio que não vou usar para lá viradinho e o fio que vem do novelo, eu vou tecer o meu primeiro ponto aqui em tricô. Depois que eu já teci esse primeiro ponto, eu venho na minha agulha da direita, vou pegar o ponto, o primeiro pontinho que eu tenho, e passar por cima desse ponto que eu teci. Com isso, eu já fiz a ligação. Agora, eu vou preparar aqui para continuar trabalhando com o laço mágico, para que eu consiga trabalhar de forma circular. Então, aqui eu tenho os pontos na ponta da agulha, mais ou menos divididos ao meio, e os pontos que estão na agulha da direita, eu vou jogar lá para o cabo. Assim, eu consigo ter a ponta da agulha aqui do lado
esquerdo, onde eu vou trabalhar os meus pontinhos. E aqui eu continuo. Primeiro ponto, eu fiz em tricô, esse eu faço em meia. O próximo em tricô, o próximo em meia. Então, ó, eu vou trabalhando com tranquilidade e o cabo de sobra fica de um lado e do outro. E dessa forma eu vou trabalhando até chegar aqui no final dos pontinhos, onde eu vou mostrar para vocês como que eu vou trabalhar aqui os pontos que estão lá do outro lado. O ponto aqui, ele fica tensionado, só que depois, a hora que eu mudo, já correndo eles nos cabos aqui, correndo em direção à agulha da esquerda, ele já fica ajeitadinho, ele volta na tensão normal do ponto. Então, vou continuar trabalhando a minha barra um por um, fazendo um meia e um tricô, até passar todos os pontos para a agulha da direita. Depois que eu já passei todos os pontinhos para a agulha da direita, eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz no início. Deixo aqui mais ou menos a metade dos pontos, levo as duas metades para a ponta da agulha. Os pontos que eu tenho na agulha da direita, que eu já estou tecendo a primeira carreira, eu escorrego para o cabo e dou continuidade à confecção da barra um por um, passando todos os pontinhos que eu tenho agora na agulha da esquerda para a agulha da direita. Chegando ao final, eu repito o mesmo processo. Quanto mais carreiras eu faço, mais fácil vai ficando essa parte da confecção aqui, tecendo os pontos, jogando de uma agulha para outra. Então, teço aqui até o final e vou repetir o mesmo processo. Aqui eu já fiz mais algumas carreiras, eu tenho agora 5 centímetros e eu vou continuar trabalhando da mesma forma, seguindo aqui, fazendo os pontos no laço mágico e continuando até completar cerca de 10 a 12 centímetros, dependendo o tamanho que você queira na sua gola. Como eu disse, a minha aqui eu vou trabalhar em torno de 12 centímetros. Depois que eu atingir esses centímetros, eu vou aumentar e logo eu não preciso mais trabalhar com o laço mágico. Já finalizei os 12 centímetros da gola. Agora, eu vou começar a fazer os aumentos para trabalhar a base. Então, já fiz aqui o último ponto. A seguir, eu tenho um ponto meia. Antes dele, eu vou levantar um aumento, trazendo aqui a laçada aqui da frente lá para trás, para fazer um ponto tricô torcido. Então, eu venho e faço o meu ponto tricô, onde ficaremos com 2 tricôs e um meia. Então, fiz o tricô e aqui eu tenho um ponto tricô, outro tricô, 2 tricôs. Faço o meu ponto meia, faço o meu ponto tricô, e antes do meia, eu vou levantar o aumento. Então, eu venho com a laçada, jogando ela aqui da frente lá para trás, e faço um ponto tricô torcido. Por que torcido? Se eu fizer ele normalmente, ó, jogando a laçada aqui do outro lado, ó, ele fica com esse buraco, e eu não quero. Então, eu jogo a laçada, vindo aqui da agulha da esquerda, jogando lá para trás e fazendo
o meu ponto tricô torcido. E eu vou continuar dessa forma por toda a carreira, ficando com 2 tricôs, 1 meia, 2 tricôs, 1 meia, até dar a volta em toda a carreira. Agora eu vou passar o meu marcador e daqui para frente eu vou trabalhar agora por 10 carreiras, contando essa que eu já fiz, mais 9 carreiras, para que possamos ter essa parte expandindo um pouquinho a base. Depois eu volto completando essas 10 carreiras, seguindo, fazendo 2 tricôs e 1 meia, eu volto para que possamos aumentar ainda mais a base do poncho. Então, agora eu só continuo trabalhando normalmente a carreira, fazendo os 2 tricôs e o meia. Completei as 10 carreiras da base, trabalhando 2 tricôs e 1 meia. Agora, passo o marcador, faço os meus 2 pontos tricô. E aqui eu vou levantar mais um ponto tricô, fazendo ele torcido também, como eu fiz anteriormente. E faço um ponto meia. Ficaremos agora daqui para frente com 3 tricôs e 1 meia. Eu vou repetir esse processo novamente por 10 carreiras. 3 pontos tricôs e 1 ponto meia. Já finalizei a sequência fazendo 10 carreiras com 3 tricôs e 1 meia. Vamos para uma nova sequência, levantando mais um ponto de aumento. Eu vou trabalhar, então, meus 3 tricôs, vou levantar aqui um novo ponto tricô, ou seja, ficando agora com 4 tricôs e 1 meia. Vou repetir essa contagem novamente por 10 carreiras, agora fazendo 4 tricôs e 1 meia. Terminei novamente 10 carreiras, já passei o meu marcador e agora eu vou ficar com o último aumento, a última sequência de aumentos, onde faço 4 tricôs, levanto um aumento, fico com 5 tricôs e 1 meia por toda a carreira e depois até atingir o tamanho ideal para o seu poncho. Continuei trabalhando e eu tenho aqui no total 45 centímetros. Você pode fazer maior ou menor. Depois que eu já cheguei aqui no tamanho desejado, no comprimento desejado, eu ainda vou trabalhar uma barra, então eu tenho que considerar o tamanho dessa barra. A barra também você pode trabalhar 5, 8, 10 centímetros de barra. Então, agora eu vou começar a fazer essa parte. A barra eu vou trabalhar em cordões de tricô ou ponto musgo. Então, sempre trabalhando uma carreira toda em ponto tricô e uma carreira em meia. Por isso, a importância aqui do marcador. Se eu estivesse trabalhando as carreiras de forma, carreiras de vai e volta, eu ia trabalhar todas as carreiras em meia, consequentemente, o direito e avesso, eu ficaria com uma meia em tricô. Mas como eu estou trabalhando com agulha circular, então eu vou trabalhar toda essa carreira em ponto tricô e a próxima carreira em meia. E assim por diante, uma em tricô, uma em ponto meia, uma em tricô, uma em ponto meia, até atingir o tamanho desejado para a barra da peça. Já percorri toda a carreira, dei a volta completa, então cheguei no marcador, passo aqui o marcador, eu trabalhei toda a carreira
em ponto tricô. Agora, eu vou inverter e trabalhar toda a carreira em ponto meia. A próxima em tricô, a outra meia, tricô, meia, até atingir o tamanho, para formar os cordões de tricô. Já finalizei os 10 centímetros de barra, fazendo os cordões de tricô. Agora, eu vou começar a arrematar. Eu já posso tirar o meu marcador. Eu vou seguir os pontos que eu tenho na base, então, eu tenho a carreira de tricô. Agora, eu vou começar a arrematar fazendo os pontos em meia. Então, faço um meia, outro meia, e vou jogar o primeiro ponto que eu fiz por cima do segundo. Faço um ponto, jogo o anterior por cima do que eu fiz. Dessa forma, eu vou trabalhar por toda a carreira. Chegando no final, eu ainda não corto o fio e volto fazendo o acabamento final. Aqui eu já cheguei ao final, tenho só o último pontinho para fazer o acabamento. Cortei o fio e passei aqui a pontinha pela agulha de tapeçaria. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês o quanto sobrou do segundo novelo. Então, aqui eu ainda teria fio, se caso eu queira colocar franja no meu poncho, ou se eu queira fazer ele aí 10, 15 centímetros maior, eu ainda tenho fio. Ou se eu quero, por exemplo, fazer uma gola solta para usar com esse poncho, eu também tenho fio suficiente. Então, é bem legal mostrar essa sobra para que vocês tenham ideia do que rende os 2 novelos. Bem, prontinho. Agora, depois que eu terminei, eu vou passar a agulha aqui por dentro do último pontinho, e eu vou trazer esse fio aqui pro lado avesso, por dentro, aqui no avesso, eu vou vir aqui na segunda ou terceira carreira, e eu vou passar em forma de zigue-zague, passando pelos pontos, para que eu possa esconder esse fiozinho. Eu faço isso mais ou menos por uns 5, 6 centímetros, para que ele fique bem arrematado. Depois que eu faço isso, eu venho, corto esse fiozinho, e aí sim, eu já tenho a minha peça finalizada. Eu vou repetir essa forma de arremate nas pontinhas ao longo da peça e depois já volto mostrando a peça finalizada. Bem, pessoal, prontinho, peça já finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça, deixe o like e aproveite para compartilhar o vídeo com seus amigos. E até a próxima. Tchau!